Nossas Bíblias em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Verso 38 a 44. 38 a 44. Deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Ora, a sogra de Simão achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, los traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. E ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam ser ele o Cristo. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto, e as multidões o procuravam, e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. Ele, porém, lhes disse: É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades, pois para isso é que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Que Deus nos abençoe através da sua palavra já abençoada. Vamos orar, queridos, mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe através dessa porção das Escrituras. Pai querido, mais uma vez nós queremos agradecer o Senhor pela bênção de estarmos aqui. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos que a agenda do Senhor hoje tinha a cada um de nós escrito para estarmos juntos nesse lugar. Por isso, Deus, nós não estamos preocupados com aqueles que não vieram, mas nós fomos convocados pelo Senhor, mobilizados pelo Teu Santo Espírito para estarmos aqui nesta noite. Alguns irmãos estão conectados conosco, que também fazem parte dessa agenda de hoje para este culto, para este momento de adoração e de aprendizado da Tua Palavra. E a nossa oração, ó Deus, é que o Senhor nos fale, o Senhor esteja ministrando a cada um de nós nessa noite. Te louvamos, ó Deus, de todo o coração, porque há no Teu coração disponibilidade para ensinar-nos. E nós queremos aprender, ó Deus, porque a cada dia que aprendemos as realidades do Senhor, melhor o vivemos para o Senhor. Te pedimos, ó Pai, então, essa bênção especial sobre as nossas vidas, de que Teu Espírito Santo nos ensine de uma maneira toda especial. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, eu tinha no início da semana pensado em falar alguma coisa sobre o Dia das Mães, propriamente dito. Mas eu li e referi-me a este artigo na quarta-feira. Eu li um artigo interessante essa semana, falando sobre deixarmos de viver os princípios cristãos. Eu achei que esse artigo era um pouco herético. Eu falei, isso aqui é um liberal que está escrevendo, e quando eu vi o autor do artigo, ele não tem nada de liberal. Mas ele falava de que às vezes nós estamos tão envolvidos nos princípios do reino que nós esquecemos o rei do reino.
Às vezes nós estamos presos a uma legalidade espiritual e esquecemos de desenvolver uma intimidade espiritual com Jesus Cristo. E eu fui levado, depois disto, a pensar sobre uma realidade de caminharmos com o Senhor, e eu fui trabalhando essa realidade, esse pensamento, essa ideia, e Deus levou-me a este texto e a esta reflexão. E a partir de um comentário que um pai fez, e que a gente ouve várias pessoas falando acerca de vários assuntos, mas algumas realidades de conversas ficam nas nossas cabeças. E eu não consegui esquecer esse desabafo desse pai. Esse pai diz o seguinte, que de fato a situação familiar, e ele estava referindo-se à sua família, às vezes se apresentam tão caoticamente que a sobrevivência é muitas vezes a melhor esperança para as nossas casas. Vou repetir. Situações familiares às vezes se apresentam tão caóticas que a sobrevivência é muitas vezes a melhor esperança para as nossas casas. Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei pensando, trabalhando, remoendo essa ideia. Às vezes nós fazemos isso em várias áreas das nossas vidas. Olha, eu estou sobrevivendo. E hoje, sobreviver parece ser a melhor opção, a melhor esperança para mim nessa área de trabalho, em casa, casamento, espiritualidade. Olha, eu estou indo para o céu, não estou fazendo grandes coisas, mas eu tenho certeza que eu vou morar com o Senhor no céu. Eu estou apenas aqui sobrevivendo. Mas há uma maneira melhor, irmãos. Deus quer que nossas casas façam mais do que sobreviver. Ele quer que elas prosperem. Ele quer que as nossas vidas sejam a representação da grande manifestação dele nas nossas vidas. As nossas casas sejam a grande manifestação dele nas nossas vidas. Deus quer muito mais, irmãos. E o nosso texto hoje nos dá uma aguçada percepção de como podemos ser capazes de fazer exatamente isso. Não nos contentarmos apenas em sobreviver. Já que está difícil, eu ficar vivo é o suficiente. Mas Deus tem algo muito, mas muito melhor para as nossas vidas. E o que é interessante, hoje eu olhei sobre alguns filmes, tem alguns filmezinhos no YouTube, que eu acho que é de algum peregrino na Terra Santa, que filma lá e depois publica no YouTube, sobre as ruínas da casa de Pedro. Foi construído lá uma igreja sobre a casa onde supostamente era a casa de Pedro, e tem lá as ruínas, e é um ponto obrigatório de quem vai a Cafarnaum visitar essas ruínas da casa de Pedro, onde provavelmente foi a casa de Pedro. Essa casa, ela se torna um lugar interessante, irmãos, não é simplesmente pelo fato de Pedro ter morado lá. Embora a maioria que visita a Terra Santa é de uma teologia católica, onde o primeiro Papa residiu naquele lugar que consideram o apóstolo Pedro como o primeiro Papa. Mas não é isso que torna aquelas ruínas, a casa de Pedro, interessante. Mas o que torna interessante, irmãos, nessa casa, é que nesta casa, Jesus gastou
a maior parte do seu tempo enquanto esteve em Cafarnaum. Essa casa era exatamente a casa onde Jesus se hospedava, onde Jesus era bem-vindo, onde ele tomava o seu banho quente, às vezes tomava uma refeição gostosa, bem feita, tinha onde reclinar a cabeça e descansar das suas batalhas. As coisas que ele fez nessa casa são as mesmas que ele quer fazer na sua e na minha casa. Mesma coisa que ele fez lá, que é o propósito do Senhor para fazer em nossas casas. Quando Lucas começa esse texto, e eu estou lendo Lucas porque poderíamos ler Mateus, poderíamos ler Marcos, mas estou lendo Lucas porque é um médico. Além de ser um historiador, é um médico. E ele vai dizer dessa doença, ele vai dizer da realidade que aconteceu na vida de Jesus e da sogra de Pedro. Mas o que é interessante, irmãos, é que Lucas fala que Jesus, após sair da sinagoga, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão Pedro. O que é interessante, irmãos, nós observarmos, quando lemos os evangelhos, que a realidade do ministério de Jesus, ela acontece muito no ambiente doméstico. Jesus Cristo, ele tem tinha essa realidade, enquanto aqui caminhou, de ir à casa das pessoas. Então Jesus estava presente na casa das pessoas, assim como na sinagoga, nos templos, ele fazia as suas visitas na casa das pessoas. Esse estabelecimento, a residência das pessoas, foi algo que Deus estabeleceu antes de estabelecer o templo, antes de estabelecer a igreja enquanto um local de ajuntamento do povo de Deus. Então Jesus Cristo dava uma importância muito grande. Podemos pegar os evangelhos e começarmos a ler as vezes que Jesus foi à casa de determinadas pessoas. Nós devemos estar cientes de que essa visita de Jesus à casa de Simão Pedro faz parte da encarnação de Jesus. Porque Jesus estava lá fisicamente. Hoje ele não pode estar fisicamente, ou depois da sua ascensão, ele não está normalmente fisicamente, pode, se ele quiser aparecer na nossa casa, ele tem o poder para fazer isso. Ele pode aparecer em qualquer lugar que ele queira aparecer corporeamente. Pode fazer isso, ele tem poder para fazer isso. Mas a palavra nos fala que ele faz isto mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo pode estar ao mesmo tempo em todas as casas de todos os seres humanos. Ele é onipresente. Ele pode estar ao mesmo tempo em todas as nossas casas. Jesus Cristo, quando está na casa, ele faz a diferença. Ele faz a diferença no viver nosso familiar. E eu creio, irmãos, que ajuntando o artigo e esse texto, nós precisamos urgentemente de levar Jesus Cristo para as nossas casas. Nós precisamos de criar no nosso coração, na nossa mente, a realidade, a concepção de que Jesus está lá, irmãos, conosco. Porque se nós criamos isto,
algumas realidades vão acontecer, porque nós temos essa consciência da presença de Jesus em nossas casas. Olha, se a nossa casa fosse a extensão da nossa igreja, percebe o nosso comportamento aqui na igreja. Se eu transportasse o meu comportamento, a minha educação, o meu trato espiritual, a minha atitude para com as pessoas, para a minha casa, eu tenho certeza que a nossa casa seria diferente. Nós fazemos isso aqui, nós nos policiamos, nós procuramos entender que Jesus está presente aqui e agora, nesse ato cultico. Eu sei disso, e Ele está. Por isso, tudo quanto eu faço com temor e tremor, policiando a minha mente, o meu coração e todas as minhas ações. Porque eu construí uma concepção de que quando eu estou pregando, Jesus está lá. Então procuro o máximo ser fiel à sua palavra. Eu procuro o máximo dizer toda a verdade, ser transparente, não mentir, não manipular, não agredir, porque Jesus está presente. E quando Jesus está presente, irmãos, quando Jesus está em nossa casa, Ele tem o poder para interferir em todas as nossas necessidades. Jesus presente, e eu construindo essa consciência, a febre, o medo, a dúvida, isso seriam apenas coisas corriqueiras que eu dizia, tu estás vendo, Senhor? Eu sei que o Senhor está percebendo. Isso não seriam pesos que eu carregaria como nós carregamos. A casa de Simão Pedro não estava longe de Nazaré. Cafarnaum fica mais ou menos a 130 quilômetros da casa, na costa norte do Mar da Galileia, onde Jesus Cristo passou a maior parte da sua infância. Cafarnaum era uma cidade de comércio. Era uma cidade de um grande movimento da pesca. E com certeza Jesus foi a essa cidade várias vezes com seus pais para as suas atividades normais da vida antes de anunciar publicamente o seu ministério. E quando Pedro e o seu irmão André se tornaram discípulos de Jesus, eles não só abriram as suas vidas, deram acesso a Jesus para as suas vidas, mas eles também abriram as suas casas. Jesus Cristo tinha acesso à sua casa. Jesus trabalhava e ele ia para a casa de Pedro para ali ter um lar onde ele se sentisse à vontade. Nosso texto diz que a sogra de Pedro, e aqui hoje eu fui procurar um comentário nessa área, comentário em inglês, e me chamou a atenção, irmãos, as palavras que formam sogra em português. Alguns de vocês sabem, quem sabe inglês sabe a palavra sogra. Qual é a palavra em inglês? Você não precisa dizer em inglês, mas qual é a tradução literal de sogra em inglês?
mãe em lei. Mãe em lei, ou seja, a lei, quando eu caso, a lei me dá uma mãe. Eu falei, gente, que coisa bonita. Aonde pessoas ficam descendo o pau na sogra, ele está falando da sua mãe. Eu falei, eu vou dar essa deixa ali, abrir esse parêntese para dizer isso. Quer dizer, quando eu caso e eu tenho um bom relacionamento com a minha sogra, eu gosto dela, eu oro por ela, independentemente de qualquer coisa. Nunca a Simone me ouviu falar, em particular ou publicamente, da minha sogra. Embora eu ainda não tinha percebido isso, percebi isso hoje num comentário falando sobre a sogra de Pedro, em inglês. Então, é uma mãe que eu ganho, eu caso e a lei me impõe esta mãe. É legal. A dona Wanda é a minha mãe legal, pela lei, pelo fato de eu ter casado com a sua filha. Eu preciso tratá-la como eu trato a dona Débora, que é a minha mãe natural. Então diz que a sogra de Pedro. Então o primeiro papa era casado, segundo a palavra de Deus. Se acompanharmos o raciocínio histórico da Igreja Católica. E evidentemente Lucas dá a condição médica sobre a sogra de Pedro. O que ele diz aqui? Que ela se encontrava enferma, com febre muito alta. Mateus diz que ela estava ardendo em febre. Então poderia ser um monte de coisa. Poderia ser várias doenças. E diz que ela estava acamada, ela estava de cama, muito enfraquecida, devido à febre. Nós sabemos, tem vários irmãos aí que sofreram a visita da dengue, não é? Então aquela febre que você quase morre, não é? Aquele negócio que parece que você vai sumir, não é? Então eu fico pensando numa febre que não cessava, que não abaixava, e Jesus vai a esta casa. Ele está lá, essa é uma casa que Jesus vai comumente. E quando Jesus chega, lhe é apresentado este problema, essa necessidade da família. Então o que Jesus faz? E nós precisamos notar sobre isso, irmãos. Ele inclina sobre ela. Olha que coisa fantástica. Jesus na minha casa, ele inclina-se sobre as minhas necessidades e interfere. Esse inclinar de Jesus, você pode traduzir em várias realidades: compaixão, empatia, dizer a mim que ele é comigo naquela situação, que ele está comigo, o coração dele está tão impregnado àquela situação quanto o meu coração. Ele faz uma parceria comigo em todas as minhas dificuldades. Mas existem duas sinalizações importantes nesse fato que Lucas nos mostra hoje, decorrentes da presença de Jesus nesse exato momento. A primeira é que nós vemos a resposta imediata de Jesus. Ele inclina sobre a sogra de Pedro e imediatamente ele responde a isso e resolve aquele negócio.
é entregue a Ele e há um descansar, porque Ele vai interferir nisto. Agora, irmãos, nós precisamos construir isso dentro das nossas casas. E vou dizer uma coisa para vocês, embora temos uma teologia sólida, mas essa praxe dentro da nossa casa, ela é muito superficial. Dependendo do tamanho do problema, é que eu entrego ao Senhor. Se for um probleminha, eu digo, Ele pode cuidar desse negócio. Agora, se é um problemão, aí eu tento fazer toda a movimentação, me preocupo, perco o sono, meto o pé pelas mãos, faço um punhado de coisa, porque parece-me que Jesus não pode resolver isso. Nós temos que construir essa realidade. Jesus sempre, irmãos, teve e terá compaixão e se preocupará com as nossas necessidades. Jesus fez o que qualquer médico poderia fazer. Mas Jesus fez além do que qualquer médico poderia fazer. O que um médico poderia fazer? Examiná-la, ver por lá um termômetro, ver quantos graus de febre ela estava, definir um diagnóstico e prescrever algum medicamento e esperar que esse medicamento possa fazer efeitos. Dá um banho gelado nela para que isso aí vai melhorando até que se faça efeito o medicamento que se toma. Jesus não, Jesus tem autoridade para dizer à doença, para abandonar a sogra de Pedro. Jesus tem autoridade sobre qualquer necessidade minha e sua, irmãos. O fato é que a gente fica assim, amarrado, e nós não contamos para o Senhor. É porque a gente acha que Ele está na igreja, então tem que vir aqui. Quantas das dificuldades nós só trazemos aqui à igreja? Por que a gente não fala com Ele lá em casa? Ele está lá. Ele está lá. Não há nada, irmãos, nesse prédio aqui, que seja melhor do que a minha e a sua casa. Jesus está presente lá. Aqui a gente aumenta o número. Aqui a gente torna um evento essa presença de Jesus e nós saboreamos essa presença. Mas igualmente Jesus está presente lá na nossa casa. Eu posso recorrer a Ele e com certeza Ele vai começar a trabalhar a partir do momento em que Ele toma conhecimento da necessidade. O texto diz assim, e rogaram-lhe por ela. A partir daquele momento, Jesus começa a trabalhar. A segunda realidade, irmão, a segunda sinalização importante decorrente da presença de Jesus, é que Jesus faz uma cura completa. Completa. Tão completa que a mulher levanta e começa a servir a todos que estavam lá. Olha que coisa fantástica. Eu ouvi uma mensagem de um africano em Caruaru, há uns 25 anos atrás. Neste texto, ele, se não me falha a memória, o nome dele é Erlo Sting. Foi o Carlos Alberto que levou a Leir. E provavelmente você estava lá. Porque você não perderia um negócio desse nunca se você estivesse lá. Ele falou sobre a igreja. E falou que de duas realidades sobre a igreja, eu nunca me esqueci disso. A primeira realidade, Jesus precisa estar presente na igreja. Eu preciso construir uma realidade que eu tenha consciência de que Jesus esteja presente. Segunda realidade, a igreja doente não pode servir a Jesus. Eu preciso depositar as minhas doenças enquanto igreja, para depois poder servir a Jesus.
a minha e a sua casa, com doença, não pode prontamente servir a Jesus, irmãos. Por isso que a consciência de trabalhar, de ter a certeza da presença de Deus, precisa ser construída na minha e na sua vida. Deus providenciou em Cristo todas as soluções para a minha casa e para a sua casa. Eu estou dizendo que qualquer que seja a sua necessidade, Jesus tem o poder para interferir. Agora ele precisa estar na sua casa. Esta é a condição. Ele precisa estar lá. Tem que ser uma casa que dê acesso a ele, a trabalhar em todos os compartimentos. Precisam ser vidas que ele tem acesso a elas para trabalhar e interferir em todos os compartimentos. Ele podia fazer isso na casa de Pedro. E é tão simples assim, irmãos. Eu li uma história interessante que ilustra a promessa que Deus pode interferir nas nossas casas simplesmente, irmãos, quando nós o reconhecemos em cada uma das nossas casas. Em 1818, em cada 6 mulheres, uma morria quando ia ter filhos. Chamado febre do parto. Era a infecção que estava matando essas mulheres após o parto. A rotina diária de um médico naquele tempo era, como ele era um clínico geral, ele passava pela a sala de autópsias, depois visitava os quartos como de comum, o médico fazia visitando as grávidas, e dali ele partia para a sala de parto. E apareceu lá um médico chamado Ignaz Philipp Semmelweis. Este médico começou a fazer uma coisa muito simples. Ele começou a lavar as suas mãos rigorosamente todas as vezes que ele saía de um atendimento para o próximo atendimento. Ele foi o primeiro médico a associar a lavagem das mãos com a alta taxa de mortalidade das mães parturientes que morriam. Ele, em 50 anos de clínica, ele só perdeu uma mulher. Só uma mulher morreu nas mãos dele. E quando ele falava, e chegou até a escrever um livro sobre isso, mas quando ele falava aos seus colegas, eles riam dele. Pensam em 1818, alguém falando isso. Hoje é uma luta, irmãos. Hoje ainda é, né, irmãos, aí da área de saúde, dentistas, enfermeiros, médicos, ainda é uma luta. Os infectologistas, eles brigam para que a mão seja lavada e tem determinados consultórios que eu já entrei, pronto-socorro, que está inadequado para o ano que eu formei em 2003. Não, 2093. 1993. Desculpa. 1993, quando eu me formei. Eu olho, a torneira está errada. Eu não posso, depois de lavar a mão, tocar na torneira. Eu não posso enxugar com pano ou com qualquer outra coisa a minha mão antes de uma interferência cirúrgica. Isso eu aprendi em 1993. Só lavar as mãos.
E ele dizia o seguinte: a febre do parto é causada por um material decomposto, transportado para uma ferida, pelo médico que interfere neste parto. Simplesmente lave as mãos. Simplesmente lave as mãos. E ninguém na época dele acreditou nele. E eu estou dizendo para os irmãos hoje, a primeira realidade que eu preciso para reivindicar a promessa de Jesus, interferir nas minhas necessidades, nas necessidades da minha família, é acreditar que Ele pode fazer isso, simplesmente tendo-o como habitante na minha casa. Só isso, irmãos, tão simples como lavar as mãos. Só isso. E Ele quer estar lá na minha e na sua casa. Ele quer estar na minha e na sua casa. Famílias de 3 é uma igreja. Família de 3 membros pode fazer um culto todos os dias com a presença de Jesus Cristo. Onde estiver 2 ou 3, eu lá vou estar. É uma igreja. Eu e a Simone somos a igreja. Jesus está presente na minha casa. Simplesmente isso, irmãos. Tão simples quanto lavar as mãos. Seja qual for a sua e a minha necessidade, se Jesus está na nossa casa, fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Não haverá desespero. Jesus está lá. É igual o barco que nós estudamos a quarta-feira. Aliás, nós estamos terminando, não é? A quarta-feira. Jesus estava no barco, não poderia chover canivete. Aquela tempestade não poderia afundar aquele barco, poderia varrê-lo de um lado para o outro, poderia até encher de água, mas ele não afundaria. Jesus estava dormindo na polpa daquele barco. Simplesmente isso, Jesus está na minha casa. Se Ele está na minha casa, os membros da família entendem isto. O palavreado será outro, o tratamento será outro, e será um ato de culto contínuo, existencial, todo momento na minha casa. Não é só naquele cala a boca que a gente vai agradecer o alimento. Cala a boca, o pastor está chegando. Não é isso. Pastor tem nada a ver, pode fazer nada. Jesus sim pode fazer. Na minha casa, na casa do pastor e na casa de qualquer pessoa, é Jesus que faz a diferença, irmãos. A minha casa é igual à casa de vocês. Se Jesus não estiver, a minha e a sua será uma bagunça. Segundo lugar, quando Jesus está em casa, na nossa casa, Ele ministra a partir da nossa casa. Ontem eu estive, irmãos, no encontro de mulheres presbiterianas e suas amigas. Fui pregar nesse encontro ontem. Tinha muita gente. 3 da tarde, a igreja estava praticamente cheia. Tivemos orquestra, tivemos coral. Mas que momento gostoso esse. Amigas sendo convidadas pelas mulheres presbiterianas. O texto é, irmãos, que o verso 40 diz assim: ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de diferentes moléstias, los trazia a ele, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Onde? A partir da casa de Pedro. Jesus está na minha casa, então a partir daquele momento, Jesus pode curar outras pessoas, trabalhar a vida, interferir a vida dos meus vizinhos a partir da minha casa.
A partir da minha casa, Jesus pode atender toda sorte de moléstias que invadem os meus e os seus vizinhos, de condomínios, de prédios, de qualquer lugar. Se Jesus está na minha casa, Ele pode abençoar outras casas a partir da minha casa. Pega isso para vocês verem. Tiraram até telhado da casa de alguém para descer um paralítico. Alguém pagou o telhado. Todo mundo foi embora e o cara olhou para cima e disse assim, agora eu tenho que reconstruir esse telhado. Jesus estava lá. Jesus abençoou pessoas a partir da casa daqueles irmãos. Jesus pode fazer isso a partir das nossas casas, irmãos. A nossa casa tem sido um ponto de referência para Jesus abençoar os nossos vizinhos. Quantos amigos ou quantas amigas nós teríamos aqui se fizéssemos um trabalho como esses? Quantas pessoas você poderia dizer, olha, vão à minha igreja. É difícil isso. Eu não sabia que você era crente. Sou há 50 anos. Não diga isso não, pelo amor de Deus. Aliás, você pode até dizer, mas não diga que é membro da minha igreja. É a igreja que eu pastoreio. Porque se eu ficar sabendo disso, eu vou ficar com muita vergonha. Casas foi o principal centro para a pregação do evangelho da igreja primitiva. As nossas casas, com a presença de Jesus, pode abrir as portas para a cura das outras famílias que estão à nossa volta. O Felipe disse uma coisa aqui no dia que ele deu a palavra aqui, que eu achei interessantíssimo. 85% das pessoas que se convertem a Jesus, não vêm a Jesus por causa de eventos. Vêm a Jesus por causa de relacionamentos. Isso não deveria ser novidade para nós, líderes da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque desde sempre foi assim. Casas sendo abertas para que a bênção alcance outras casas. A sua e a minha casa deveria ser um ponto de encontro das pessoas do bairro, dos vizinhos, para encontrarem com Jesus lá na sua casa. Deveria ser. Deveria ser um ponto onde as pessoas levariam seus problemas para orarmos por elas, para que o Deus que atua e age na minha vida, agisse também na vida delas. É isso que Ele quer. É isso que o Senhor quer. E eu li uma história, irmãos, do J. Pierce, pastor. Ele estava visitando a congregação e alguém contou para ele. Eu fico pensando assim, irmãos, nós somos assim também. É que, às vezes a gente conta, é como piada, alguma coisa que nós deveríamos nos envergonhar. E a gente conta para alguém, e aquele alguém faz chacota daquilo que nós deveríamos chorar juntos. Porque aconteceu. Olha o que aconteceu. Ele está dizendo, visitei uma igreja e ouvi de alguns membros um fato interessante que aconteceu quando o pastor chegou a este campo. Ele visitou a casa de um dos membros e o marido não estava em casa. E quando o marido chegou no final do dia, a esposa disse ao marido, recebemos uma visita do novo pastor da igreja. Ele diz, que bom, mas ele me fez uma pergunta que eu estou um pouco intrigada. Uma pergunta muito estranha. Ele perguntou, aí o marido pergunta, o que foi que ele te perguntou? Ele perguntou se Jesus vivia aqui.
O homem ficou um pouco indignado e intrigado também, endireitou o corpo e diz para ela assim: por que você não diz para ele que nós somos há muitos anos gerações de cristãos, todos nós? Aí a mulher, como todas as mulheres habilidosas, diz: mas querido, essa não foi a pergunta dele. Não foi por quê? Por que você não diz para ele que nós pagamos o dízimo todo mês à igreja, nós levamos o dízimo fielmente, eu faço isso desde o meu pai? Por que você não falou para ele isso? Mas querido, eu até pensei em falar isso, que nós somos fiéis e que a gente dá o dízimo, mas não foi isso que ele perguntou. Olha, eu já estou cheio, eu acho que eu vou lá tirar satisfação com ele. Por que você não diz para ele que nós somos presentes em todos os serviços dominicais da igreja, que a gente trabalha na igreja, que toda a vida a nossa família fez isso? Mas querido, essa não foi a pergunta que ele fez. Irmãos, como é que nós tendemos a substituir a presença de Jesus em nossas casas pelo que nós fazemos por Ele na sua igreja? Nós justificamos a não termos resposta para uma pergunta tão simples quanto esta: Jesus vive na sua casa? Pastor, eu estou lá presente todo domingo na sua igreja, o senhor não me vê lá? Sou dizimista, eu sou a 4ª geração de presbiteriano. Não é essa a pergunta. Jesus vive na sua casa? Ele faz diferença, ele interfere. Ele traz a mim a sua consciência dessa presença que eu preciso de temer quando eu me dirijo à esposa, aos filhos, quando eu entro na internet, quando eu assisto um filme sozinho, quanto ao que eu leio. Jesus está presente, espiritualmente, onisciente e onipresente. Ele sabe tudo e onipotente para interferir em qualquer das minhas necessidades. Jesus está vivendo na sua casa? Não racionalize. É essa a pergunta mesmo. Jesus está vivendo na nossa casa? Vamos cantar, queridos. 205. Hino 205. Ele acalma a sua dor. Ele vem sem tardar. Ele pode trazer real conforto. É isso que Jesus faz quando Ele está em nossa casa. 205.
Vamos, irmãos, orar. Nós temos alguns pedidos aqui. Pastor Valdivino ainda está num quadro crítico. Aninha, a esposa do irmão Yolando, não sei se ela teve alta hoje, mas também teve problemas, teve dengue. Ela estava hospitalizada aqui no Beneficência. A irmã Maria Setúbal também não está passando bem. Então vamos estar orando por ela também. E aqueles que têm pedidos, o Azen estava com problemas de saúde há um tempo atrás aí, né, Azen? Mas já está tudo bem. Vamos orar. Eu quero convidar vocês para vir aqui. Tem uma professora, Regiane, está a professora do ensino fundamental do SESI, daqui, precisa das nossas orações, ela está na UTI. Está na UTI. Acho que isso aqui é da Nancy, né, Nancy? Então vamos estar orando. Também vamos orar pelos irmãos que estão conectados conosco. Nós tivemos 80 conexões. Campinas, Araraquara, Ribeirão Preto, Porto Alegre, Belo Horizonte, Franca, São José do Rio Preto, Pittsburgh, Centennial, cadê os Iostes? A Mirtes, Maceió, Recife, Piracicaba, Santo André, São Paulo, Londres, Turim, Passim, Aracruz e Mirassol. Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe as suas vidas. Vamos orar, irmãos. Coloque diante de Deus seu pedido. Pai amado, o nosso primeiro pedido é que nós queremos o Senhor vá conosco para casa. Não só em nossas vidas individualmente, mas lá em casa. E o Senhor terá toda a liberdade, tem toda a liberdade para interferir. Qualquer necessidade, seja ela, Senhor, visível ou não visível, o Senhor terá permissão para interferir. Deus amado, que esta seja a consciência de cada família aqui representada. Que o Senhor esteja trabalhando as nossas vidas, Senhor. Que as nossas casas sejam a porta para que outras pessoas encontrem com o Senhor. E que encontre, ó Deus, soluções para as suas necessidades. Que sejam salvas. Mas nós queremos dizer para o Senhor que, embora falhos, embora negligentes, é isso também que nós queremos. A presença do Senhor. E nós pedimos, ó Deus, agora, em nome de Jesus, que a Tua presença se faça na vida desses queridos irmãos que nós estamos colocando diante do Senhor. Pai amado, carecemos desse toque, dessa compaixão do Senhor ao ver as nossas necessidades. Estamos igualmente fazendo como aqueles na casa de Pedro, intercedendo para que o Senhor olhe para a sogra de Pedro. Mas nós estamos orando, Deus, para que o Senhor interfira na vida do pastor Valdivino, na vida de cada irmão que está com problemas, na vida da Regiane que está na UTI também. Deus amado, toque essas vidas. E que isso seja, Deus, a partir da nossa intimidade, da nossa vivência, do nosso relacionamento com o Senhor. Cada um que aqui está, ó Deus, cada família aqui representada, olhe, ó Deus, para as nossas necessidades e haja como Deus nessas necessidades. Muito obrigado, ó Deus. Dê-nos uma semana abençoada. Que essa semana seja vivida para a honra e glória do Teu nome. Abençoe-nos, ó Deus, nos trabalhos de final de semana, nos trabalhos de reuniões de oração durante a semana, no trabalho de quarta-feira. Pai, ajuda-nos a nos comprometermos com o Senhor. Estarmos juntos,
para buscarmos a vontade do Senhor. Obrigado, Deus, porque sabemos que o Senhor estará conosco nessa semana. E o que vier, pode vir, porque a Tua presença fará toda a diferença. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós, até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.